Se você ouvir seu nome dentro da sua casa, às 13h17 não responda. Eu respondi. E o pior foi que a voz não parecia ameaça. Parecia rotina. Acordei com a sensação de que alguém estava em pé ao lado da minha cama, respirando baixo, esperando. O quarto estava escuro, mas o ar era pesado, como se a casa tivesse fechado todas as saídas. A voz disse meu nome inteiro. Calma, perfeita, como se me conhecesse há anos. Eu não senti medo na hora. Senti um reconhecimento estranho, como quando você ouve alguém conhecido do outro cômodo. Só depois percebi o absurdo. Eu morava sozinho. Levantei devagar e vi o relógio. 3h17. A voz veio de novo, do corredor. Vem. Não gritou, não implorou, ordenou com gentileza. E a gentileza naquela hora foi a parte mais errada. Abri a porta do quarto. O corredor estava escuro demais e comprido demais. A luz da rua entrava pela janela do fim, mas não alcançava como antes. As sombras pareciam esticadas, como se alguém as puxasse pelas pernas. Dei um passo e o assoalho rangeu com um eco que minha casa nunca teve. A voz sussurrou meu nome de novo, agora mais perto, como se estivesse atrás da parede. No meio do corredor havia uma porta que não existia ontem. Madeira escura, marcas profundas como riscos de unha, maçaneta de metal fosco. Eu sabia que aquela porta era impossível. E mesmo assim meu corpo se aproximou. A casa estalou, como se aprovasse. A maçaneta girou sozinha, devagar, sem pressa. A porta abriu para um lugar que não cabia na planta da casa. Outro corredor, mais antigo, com cheiro de coisa guardada e esquecida. As paredes desse corredor estavam cobertas de quadros tortos. Rostos desconhecidos me encaravam. Alguns pareciam chorar, outros pareciam aliviados. No fim, havia um espelho enorme. Caminhei até ele e vi meu reflexo. Mas ele não me acompanhava no tempo certo. Eu pisquei, ele demorou. Depois sorriu antes de mim. O reflexo abriu a boca e falou com a minha voz. Obrigado por vir. Você sempre vem quando chamam seu nome. Eu tentei recuar, mas a porta atrás de mim já não estava mais ali. Só parede, só silêncio. O espelho rachou de leve, como gelo. Meu reflexo encostou a mão no vidro e o som do toque veio do meu lado, como se alguém estivesse tocando meu ombro. Não toquei. Mesmo assim senti. A casa respirou. Sim, respirou. Um suspiro longo passando pelas paredes, enchendo o corredor, como se ela tivesse acabado de acordar com fome. Uma voz surgiu atrás de mim, baixa, exatamente no tom que eu uso quando falo comigo mesmo. Não corre, aqui ninguém corre. Virei num impulso e vi uma silhueta humana parada, imóvel. Não tinha rosto nítido. Era como alguém usando minha forma sem entender meu corpo. Ela inclinou a cabeça e repetiu meu nome com perfeição. Meu estômago revirou. A silhueta aprendeu a palavra mais íntima que eu tinha. A casa fez um som seco, como madeira se ajustando. Os quadros mudaram, agora mostravam cenas da minha vida. Eu entrando no trabalho, eu rindo numa conversa antiga, eu chorando num dia que ninguém viu. Não eram memórias vagas, eram ângulos impossíveis, como se alguém sempre tivesse estado atrás de mim filmando. A voz disse, você não percebeu, mas você sempre deixou portas abertas, e eu aprendi com suas aberturas. No chão, apareceu uma linha escura como uma rachadura. Ela avançou até meus pés e parou, como se me medisse. A silhueta deu um passo. O som do passo foi igual ao meu. O mesmo peso, o mesmo ritmo. Ela tentou repetir meu jeito de respirar. Só que respirou errado, rápido demais, ansioso demais, como criança imitando adulto. A casa sussurrou. Ainda está aprendendo, mas aprende rápido quando você sente medo. O espelho rachou mais uma vez e por uma fresta eu vi outro corredor por trás dele, mais portas, mais sombras, como se aquela casa fosse um prédio inteiro escondido dentro de uma casa pequena. Meu reflexo falou, você mora em um lugar, eu moro em todos.
A silhueta estendeu a mão e tocou meu peito sem tocar. E eu senti meu coração falhar um segundo, como se alguém tivesse segurado o ritmo com os dedos. Eu disse, me deixa ir, numa voz que não parecia minha. A casa respondeu com calma. Você pode ir, mas vai deixar algo aqui. Sempre deixa. As paredes começaram a apertar o corredor devagar, como se o espaço estivesse fechando a respiração junto comigo. Tentei correr, mas o chão parecia grudar nos meus pés. A silhueta me acompanhou sem pressa. Não precisava correr. Ela sabia que a casa corria por ela. Uma porta se abriu à esquerda. Dentro havia um quarto que parecia meu quarto, só que arrumado demais, limpo demais, como um cenário. Sobre a cama, um relógio igual ao meu marcava 13h16. No criado mudo, um celular tocava com meu toque. Atendi sem pensar e ouvi minha própria voz do outro lado sussurrando: não fala com ela, não olha no espelho. O relógio virou para 13h17 e a ligação caiu como se tivesse sido cortada por tesoura. A casa ficou irritada. Eu senti. As lâmpadas piscaram, mesmo sem haver lâmpadas ali. O ar ficou frio e seco, como geladeira aberta. A voz mudou um pouco, ganhou um tom de impaciência. Você está ouvindo a si mesmo? Isso atrapalha. O espelho voltou a rachar e meus reflexos se multiplicaram. Eu com olhos fundos, eu com um sorriso vazio, eu com a cabeça inclinada igual a silhueta. Todos me olhando como se eu fosse o próximo passo. De repente ouvi batidas, não na parede, na minha porta de casa, a minha casa real. O som vinha de muito longe e muito perto ao mesmo tempo, como se os dois lugares estivessem encostados por uma película. Uma voz do lado de fora chamou meu nome com pressa. Abre, sou eu! A voz era da minha irmã, mas minha irmã estava em outra cidade. A casa sussurrou satisfeita. Eu também aprendi a voz dela. Eu dei um passo na direção do som e o corredor mudou. As paredes se alongaram como elástico. Cada passo meu parecia me afastar. A casa ria sem rir, um rangido baixo que lembrava alguém engolindo riso. A silhueta apareceu ao meu lado e falou com uma voz quase perfeita. Você vai abrir, você sempre abre. E eu entendi que ela não precisava me matar, só precisava me fazer escolher errado. No fim do corredor surgiu uma porta de saída. Luz fraca atrás dela, como madrugada. Corri com o que me restava. Quando encostei na maçaneta, ouvi minha própria voz dentro do ouvido. Se sair, você volta diferente. Eu abri mesmo assim. Do outro lado não era rua. Era a sala da minha casa, minha sala, com meus móveis. Só que tudo estava um pouco deslocado, como se alguém tivesse montado aquilo de memória, sem ter certeza das distâncias. A TV estava ligada sem som, mostrando um canal fora do ar. O chiado parecia respirar. No sofá havia uma marca funda, como se alguém tivesse ficado sentado ali por muitas horas sem se mexer. A cozinha cheirava a café recém-passado. Eu não tinha passado café, e então ouvi passos vindo do corredor, o meu corredor, e percebi que a porta impossível estava lá de novo, no mesmo lugar, esperando como se sempre tivesse feito parte da casa. Eu tentei sair pela porta da frente. A fechadura girou, mas a porta não abriu. Era como abrir uma porta pintada na parede. Bati, empurrei, xinguei. Nada. Atrás de mim, a voz falou num tom quase gentil. Você já está do lado de dentro. A luz do poste lá fora atravessava a janela, mas as sombras não batiam com os objetos. As sombras pareciam ter vida própria. Uma delas se mexeu antes de mim. Fui até o banheiro e lavei o rosto tentando voltar ao mundo. Olhei no espelho e vi meu reflexo normal por um segundo. Só um segundo. Depois o reflexo piscou e eu não. A mesma coisa, o mesmo atraso. Ele sorriu e disse: é assim que começa. Primeiro eu te atraso, depois eu te substituo. Eu quebrei o espelho com o punho. O vidro caiu, mas o reflexo ficou em cada caco, sorrindo em pedaços. O chão vibrou, as paredes estalaram como ossos.
A casa parecia feliz com a violência. A voz disse: "Agora você me deu mais de você." Eu ouvi uma cadeira arrastar na sala, lenta, como se alguém estivesse sentando com calma. Voltei e vi, eu mesmo sentado no sofá, mesmo cabelo, mesma roupa, só que com um olhar mais calmo do que o meu. Ele levantou a cabeça e falou como se fôssemos amigos antigos: "Você está cansado, deixa eu ficar por você." Eu recuei tropeçando, e ele se levantou com movimentos suaves, econômicos, como se o corpo fosse dele a tempo. "Você tem muitas saídas na cabeça," ele disse. "Eu não tenho. Eu só tenho a casa. E isso é mais fácil." A casa escureceu as lâmpadas inexistentes, como se diminuísse a luz para dar intimidade. A minha cópia deu um passo e parou. Não avançou mais. Não precisava. A casa avançava por ela. O corredor alongou de novo, puxando as paredes como borracha. A porta impossível abriu sozinha, convidativa. Minha cópia apontou para ela. "Você vai atravessar e vai ouvir alguém que ama te chamando. Você vai querer acreditar, vai querer aliviar. É aí que você perde." Eu gritei que não. A casa respondeu com meu tom de voz debochada: "Claro que não." E repetiu meu grito perfeito, como se já tivesse praticado. As batidas na porta recomeçaram. Agora era minha mãe. A voz dela veio chorando do lado de fora: "Filho, abre, pelo amor de Deus." Eu senti um nó na garganta. Minha mãe também estava longe. Minha cópia me olhou como quem entende uma fraqueza e disse baixo: "Ela não está lá." A casa completou por ela na voz da minha mãe: Eu estou aqui." E eu quase respondi. Quase. Eu tapei os ouvidos, mas a voz não vinha pelo ar, vinha por dentro. "Você sempre acreditou em família," a casa disse. "Isso é uma porta grande." Minha cópia chegou mais perto, não andando, aparecendo entre um passo e outro, como se a casa economizasse distância. Ela encostou a mão no meu ombro e dessa vez tocou de verdade. A pele dela era fria como parede. Ela sussurrou: "Responde, só uma palavra, é tudo que eu preciso." Eu senti meu nome subindo na garganta, pronto para virar som. Na mesma hora, o relógio da sala, que eu nem tinha, bateu 3h17 com um tique seco. A casa ficou em silêncio, esperando minha resposta como quem espera a assinatura. Minha cópia sorriu e disse: "Se você falar, eu saio. Se você calar, você sai." E eu entendi o truque. Não havia saída boa. Havia só a escolha de quem ficaria com o meu nome. O silêncio ficou tão espesso que parecia fazer peso nos ouvidos. Minha cópia manteve o sorriso imóvel, como se estivesse aguardando um comando invisível. A casa respirou de novo, lenta, satisfeita. As batidas cessaram. A voz da minha mãe sumiu, como se nunca tivesse existido. Só restávamos eu, a cópia e a decisão. O relógio inexistente da sala voltou a marcar 3h17, repetindo o som seco que parecia uma sentença. Eu engoli em seco e fechei a boca. A cópia franziu a testa, confusa por um segundo. A casa estalou, irritada. As paredes rangeram como dentes se apertando. O corredor encolheu um pouco, como se perdesse paciência. A cópia inclinou a cabeça e tentou novamente. Disse meu nome, desta vez mais doce, quase suplicante, mas eu permaneci mudo, sentindo a garganta queimar. A cópia deu um passo atrás. O sorriso se quebrou. Vi algo atravessar seu rosto, uma sombra de frustração que não parecia humana. A casa respondeu por ela. O chão vibrou. As sombras se mexeram antes dos objetos e o ar ficou ainda mais frio. "Você está dificultando," disse a voz, agora menos gentil. A porta impossível rangeu, abrindo alguns centímetros como uma ameaça. O som da rua voltou por um instante. Um carro distante, um cachorro latindo, vida. Foi como lembrar que o mundo ainda existia. Corri em direção ao som. A cópia tentou me agarrar, mas seus dedos atravessaram meu braço como fumaça gelada. A casa urrou sem voz. As paredes se alongaram, o chão escorregou sob meus pés e a porta da frente finalmente cedeu com um estalo violento.
Caí para fora no frio da madrugada. A porta bateu atrás de mim, silenciosa demais. A casa parecia normal. Nenhuma porta no corredor, nenhuma sombra errada. Apenas minha casa, na minha rua. O relógio do celular marcou 3h18. Pensei que tinha acabado. Só então ouvi, muito baixo, vindo de dentro, ele quase ficou. E percebi que a casa ainda sabia meu nome. Fiquei alguns minutos deitado na calçada, tentando controlar a respiração. A rua parecia normal demais para o que eu tinha acabado de viver. Nenhuma luz acesa nas casas, nenhum vizinho, nenhum som além do vento leve. Levantei e olhei para a fachada da minha casa, tudo em ordem. As janelas escuras, a porta fechada, era como se nada tivesse acontecido, mas o silêncio agora parecia treinado. Entrei devagar. O ar lá dentro estava morno, diferente do frio que eu sentira minutos antes. Caminhei até a sala e vi o sofá no lugar, a TV desligada, a mesa intacta. Fui ao corredor, nenhuma porta impossível, nenhuma sombra errada, mas algo estava fora de posição. Um quadro que eu nunca pendurei aparecia torto na parede. A imagem mostrava um homem de costas, olhando para uma casa na madrugada. No verso do quadro, escrito à mão, li: primeira tentativa. Meu estômago afundou. Fui até o quarto, tranquei a porta e sentei na cama sem acender a luz. O relógio marcava 3h19. Eu repetia para mim mesmo que tinha acabado, que eu tinha escapado. Então ouvi o assoalho ranger no corredor. Um passo, depois outro. Alguém caminhava sem pressa, aprendendo o caminho. A maçaneta girou de leve, como um teste. Fiquei imóvel. Do outro lado, ouvi minha própria respiração, igual à minha, fora do meu corpo. A voz sussurrou: ainda não. Mas eu sei onde você dorme. O corredor estalou, satisfeito. Os passos se afastaram lentamente. Esperei até o silêncio parecer seguro demais. Nenhuma casa soa segura quando aprende seus hábitos. Quando o dia amanheceu, eu já estava sentado na cozinha com a mochila pronta. Decidi ir embora daquela casa, daquela rua, daquela cidade, se fosse preciso. Enquanto saía, notei algo novo na parede da sala, perto da porta. Um pequeno risco, como o início de uma marca. Abaixo alguém tinha escrito com lápis: volte às 3h17. Fechei a porta sem olhar para trás. Dirigi sem rumo por horas, atravessando bairros que eu não reconhecia, como se estivesse tentando despistar algo que não usava ruas. O rádio ligou sozinho 2 vezes, sempre no mesmo horário, sempre em estática. Em uma das pausas do chiado, ouvi meu nome, fragmentado, como se alguém testasse a pronúncia à distância. Desliguei o rádio e segui em silêncio, contando os postes de luz para não pensar. Parei em um posto na estrada quando o céu começou a clarear. No espelho do banheiro, vi marcas de dedos no meu ombro, arroxeadas, que eu não lembrava de ter recebido. Lavei o rosto e pensei ter ouvido passos atrás de mim. Não havia ninguém. No retorno ao carro, encontrei um papel dobrado no para-brisa. Segunda tentativa. O papel estava seco, embora o orvalho cobrisse tudo ao redor. Aluguei um quarto em um hotel barato, do outro lado da cidade. Pedi o último andar. A recepcionista evitou me olhar nos olhos quando me entregou a chave. À noite, apaguei todas as luzes e fiquei sentado na cama, ouvindo a respiração da cidade. Às 3h17, o telefone do quarto tocou uma única vez. Quando atendi, só ouvi minha própria voz dizendo: você está em casa. Arrumei minhas coisas às pressas e saí antes do amanhecer. O elevador parou no 3º andar sem ninguém ter apertado. As portas abriram para um corredor escuro. Por um segundo, vi a porta impossível no fim, respirando. Apertei o botão do térreo com força. As portas fecharam e desceram. No saguão, o relógio marcava 3h18. Ninguém parecia notar nada de errado. Troquei de cidade no mesmo dia. Depois de uma semana, comecei a dormir em blocos curtos, sempre acordando antes das 3.
Às vezes, eu encontrava marcas de lápis nas paredes do lugar novo, riscos pequenos, contagens, setas apontando para portas. Apaguei tudo, mas as marcas voltavam. A casa não tinha me perdido, só estava treinando outro caminho até mim. E se você acha que isso termina aqui, não termina. A casa não desiste, ela aprende, ela espera. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos relatos. Curta o vídeo se sentiu esse clima estranho em algum momento, porque essa história continua no próximo episódio, e talvez mais perto do que você imagina.